Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar nossa última aula da disciplina de Língua Brasileira de Sinais, Libras. E essa semana a gente tem a nossa prova presencial, tá? Que possivelmente vai ser no sábado, né? Vocês organizem os horários com os tutores de vocês. A prova presencial é conteúdo da semana 7, da semana 8, ou seja, é o conteúdo dessa semana e também da semana passada. Quem ainda não respondeu os questionários avaliativos online, eles ainda estão disponíveis, tá? Para vocês acessarem. Que faz parte da nota de vocês. E qualquer coisa, estou à disposição na plataforma, tá? Então, a prova presencial é conteúdo da semana 7 e da semana 8. Essas nossas duas últimas semanas. Semana passada e essa semana agora, né? Eu vou explicar o conteúdo para vocês hoje. Lá na plataforma de vocês, tem os slides, né, da semana. A gente vai falar sobre a SciWriting. Tem também a leitura, né? A leitura do arquivo, a proposta de leitura para alunos surdos pela transcrição da língua brasileira de sinais. Então é importante que vocês vejam os slides, façam a leitura do material. Da aula 7 já está disponível para vocês também a leitura da apostila, né, Introdução à Linguística da Libras, as páginas que referem-se ao contexto histórico da língua de sinais, né, que também vai falar sobre a identidade, a cultura surda, né, voltado para essa história da língua de sinais, voltado para a escrita, que foi aquilo que a gente viu na aula passada. Também está ali disponível para vocês os slides, a aula gravada da semana passada, para que vocês possam acessar, tá? Essa aula de hoje também, assim que a gente terminar ela, eu vou possivelmente amanhã já estar disponibilizando ela na plataforma para que vocês possam também ver, rever, para que consigam compreender bem o conteúdo para a sua prova presencial, tá? Bom, pessoal, então, o conteúdo dessa semana é sobre a SciWriting, que seria a escrita da língua de sinais, né? A gente começou a falar um pouco sobre a história da escrita da Libras e agora a gente vai falar um pouco mais sobre a SciWriting, que seria isso, né? Então, nas primeiras aulas que a gente teve sobre língua brasileira de sinais, o que eu passei para vocês era que a Libras é uma língua de sinais que não é universal, então cada país tem a sua língua, e ela é diferente das línguas orais auditivas. Orais auditivas, português, espanhol, inglês, francês, ela é visoespacial. Então, a língua de sinais e línguas orais, a nossa aquisição da linguagem é diferente, porque ela é uma modalidade diferente. Então, veja só esse desenho. As línguas orais, né? Português, inglês, francês, enfim, como que se dá essa escrita da língua, né? Então, eu falo casa, eu imagino casa e eu escrevo casa. Então, nas línguas orais, as línguas, como a gente pode dizer, o português, o espanhol, o francês, a gente tem uma grafia, que é aquilo que a gente aprende na escola, né? Que são lá as vogais, as consoantes, depois a gente junta, forma sílabas, e aí vai formando as palavrinhas, e daí as frases, e assim por diante. Para ali na imagem abaixo, né, a gente vai ver como que é o processo para as línguas de sinais. O processo para as línguas de sinais já é um processo diferente, porque veja só, quando eu falo casa, primeiro vem aquela imagem na minha cabeça de uma casa, e o que que nós temos que fazer para interpretar ou para o surdo? Não é escrever ou imaginar a escrita, mas o sinal. Então, casa, né? Aí, se for igreja, casa, cruz. Se for escola, casa, estudar. Então, o processo se dá de maneira diferente. Por isso que percebeu-se a necessidade de que a língua de sinais também tivesse uma escrita própria para ela, porque ela se faz uma modalidade diferente das orais auditivas. Então, diante disso, elas, por exemplo, a língua de sinais, a gente não interpreta preposição, né? Eu já falei para vocês, os verbos são no infinitivo, né? Amor, amar, eu amo você, eu gosto de você, nós amamos vocês, nós gostamos de vocês. Então, o verbo não muda. Gostar é sempre o verbo no infinitivo que a gente fala. Amar, estudar, configuração de Monelli, trabalhar, eu trabalho, vocês trabalham, nós trabalhamos, né? Então,
o verbo, ele sempre vai ser o mesmo na língua brasileira de sinais, ele não muda igual o português, que a gente tem o pretérito, que é o passado, o futuro, as conjugações que a gente faz com os verbos, né, as desinências, enfim, toda essa situação para Libras não tem. Então, por isso que sentiu-se a necessidade de ter uma escrita própria para a língua de sinais diante das suas particularidades enquanto estrutura linguística. Fora que a gente também já viu nas aulas anteriores sobre sintaxe que as frases, algumas frases também admitem uma estrutura diferente para Libras, né? Então, tudo isso na escrita de sinais, ela poderia ser, pode ser observado. Então, a SciWriter é um sistema de escrita das línguas de sinais. Ela foi criada por Valentine Salton em 1974 nos Estados Unidos. A SciWriter é um sistema de escrita que ela tenta trazer a particularidade de todas as línguas de sinais. Por quê? As línguas de sinais não são universais, cada país tem a sua, sim. Entretanto, todas elas são visoespaciais, ou seja, nós utilizamos nossas mãos, nós utilizamos os parâmetros, pontos de articulação, movimento, expressão facial e corporal para interpretar. Indiferente se é a SL, se é a língua de sinais americana, se é a Libras, língua brasileira de sinais, se é a língua de sinais francesa, mas a gente usa os parâmetros de uma língua visoespacial. O que muda é que os sinais do Brasil não são iguais aos sinais da língua de sinal francesa, não são iguais aos sinais da língua de sinais americana, e assim sucessivamente, mas são todas a mesma modalidade. Então, esse sistema de escrita é um sistema que busca abranger todas as línguas de sinais, né? Então, esse sistema ele teve origem na descrição das danças da coreógrafa e despertou a curiosidade de investigadores da língua gestual. Na época era chamada de língua gestual, né? Hoje a gente fala língua de sinais, dinamarquesa, que procuravam uma forma de escrever os gestos. Então, veja só. A partir de uma coreógrafa que ela tentava fazer uma escrita para dança, digamos assim, né, para os movimentos de gestos. Então, esses símbolos aqui que a gente está vendo, era a maneira como ela tentava colocar para que os artistas dela, né, os alunos dela, fizessem aquela coreografia. Ela tentava descrever os gestos, as encenações que os seus alunos deveriam fazer durante a coreografia. A partir disso, dessa dança, né, dessa descrição da dança da coreógrafa, é que se despertou os estudos para as línguas de sinais. Porque a dança, ela é muito expressão, ela é movimento, né? E a Libras, ela segue os parâmetros de movimento, expressão facial e corporal, ponto de articulação, direcionalidade na palma da mão, enfim, ela também precisa dessas expressões que na dança a gente também observa em algumas ocasiões. Então, quando essa coreógrafa ela tentou transcrever as coreografias por meio dessas imagens, dessas escritas propriamente dito, aí se percebeu-se que, opa, se dá para fazer na dança, por que não a gente não faz também para as línguas de sinais? Se tem como tentar transcrever os movimentos de uma dança, será que a gente também não consegue transcrever uma língua visoespacial? E assim, na década de 70 do século passado, caracterizou-se como período de transição, que a gente fala aqui dance writing, que era a escrita das danças, o sci writing, ou seja, começou a se adaptar essa escrita da dança, né, da coreógrafa, para a escrita das línguas de sinais. Então, esse sistema de escrita, ele permite que os surdos escrevam a sua própria língua sem terem que recorrer à sua segunda língua, que aqui no caso da Libras seria o português. Então, se você pedisse para o seu aluno escrever, ele escreveria em escrita de língua de sinais e não no português. No caso do nosso país, ele não precisaria recorrer ao português, mas à sua própria língua. Então, veja só, olha lá, a letra F, né? A gente já aprendeu a fazer o F. A gente abaixa o dedo indicador e encosta o dedo polegar, F. Abaixo tem a transcrição da letra F. Então, o aluno vai aprender como que é a escrita da língua de sinais. E se ele tiver que fazer a datilologia da letra F, ele vai fazer o símbolo e não escrever a letra F como é no português, ou seja, ele não vai recorrer à sua segunda língua. Ao lado, a gente tem o W, que é o dedo indicador, dedo médio, e o D, a gente levanta os três dedos do meio ali da sua mãozinha, que seria o W, a letra W.
e abaixo ali a gente tem o desenho que representa ela. Então, o aluno, se tiver que escrever o W, ele vai fazer aquele desenho. E aí a gente tem o B, B de bola, né? Que a gente coloca o dedo polegar na frente. Abaixo a gente tem aquele desenho parecido com um triângulo ali, que é a representação da letra B. A letra C, né? A gente tem a representação, o Y. Então, a escrita da língua de sinais seriam essas representações, esses símbolos, né? Que iniciou-se com dance writing, que seria essa escrita da dança, e a partir disso é que começou então a escrita de sinais. Porque a escrita de sinais acredita-se que é uma maneira de fato, trazer para o surdo as particularidades da sua língua. Porque a língua deles não é baseada nas línguas orais auditivas, né? As línguas de sinais, elas têm suas próprias estruturas e particularidades. Diante disso, se viu a necessidade de também haver uma escrita específica para representá-la. Então, o pesquisador Auguste Bebin, do Instituto Nacional John Surdos de Paris, ele faz um livro. E esse livro, ele começa a estudar em 1825, de fato, essa escrita para as línguas de sinais. Começa a observar os parâmetros e como que poderia ser utilizado partindo de todo aquilo que a língua visoespacial nos permite. Então, como poderia fazer-se uma escrita daquilo que se tem enquanto língua que não se é oral auditiva. Então ele foi o primeiro estudioso aí que começou a estudar de fato como que eram as configurações de mão, como que elas poderiam ser representadas, quais seriam os desenhos que mostrariam os pontos de articulação. Então ele começou a estudar. Então, por exemplo, ó, quando a mão tiver o sinal tiver que ser a mão toda fechada, qual sinal, qual desenho que vai representar isso? Quando o ponto de articulação for no meu espaço neutro, o que vai representar isso? Quando o ponto de articulação for na testa, né? Obrigada. Como que essa representação gráfica poderia vir a auxiliar para que os surdos compreendessem qual que era o sinal? Então ele começou a fazer esses estudos por meio de tabelas, né? Tentou representar a escrita da língua de sinais e, é claro, trazer a especificidade da língua, que são seus parâmetros, né? Então, esse estudo começou, de fato, a ganhar uma estrutura, digamos assim, em 1825. E aí, Stockel, em 1960, começa a aprimorar isso. Então, ele coloca que o punho fechado, por exemplo, a gente tem ali a transfiguração do A. Agora, o punho fechado com o polegar estendido dele já coloca ali uma bolinha, tá vendo? Então, são vários estudos tentando buscar uma melhor maneira de se utilizar essa escrita da língua de sinais, que o surdo pudesse compreender de fato aquilo que viesse trazer enquanto grafema, enquanto símbolo, né, para a escrita de sinais. Então, olha só, foi aprimorando-se os estudos, em 1989 a gente já tem uma outra imagem, né? E aquilo que vem se buscando da escrita da língua de sinais, ela vem se aprimorando ao longo dos anos. Porque as línguas de sinais, os estudos, as pesquisas, são muito recentes, principalmente aqui no Brasil. A gente viu que as leis que de fato trazem como obrigatoriedade o direito de se ter a disciplina de Libras, o direito de se ter o intérprete, né? O direito de se ter enquanto primeira língua a língua de sinais, elas são muito recentes. Consequentemente, as pesquisas que abordam essas temáticas também são recentes, né? Então, a gente encontra os estudos voltados principalmente para a escrita da língua de sinais muito recentes aqui no Brasil e que se busca ainda essa escrita que de fato venha atender às necessidades dos surdos brasileiros. Porque veja bem, o que a gente percebe hoje na realidade, infelizmente, é que muitos surdos, eles ainda não aprimoraram a língua de sinais. Então é necessário que se tenha, de fato, a prática da Libras, né? Que se conheça a língua, para que daí também se consiga assimilar a escrita dessa língua com aquilo que se usa na prática, né? Além disso, não só o surdo, mas também a comunidade surda, que seriam as pessoas que convivem com ele, que são ouvintes, né? Que é necessário que, para se a gente entender e compreender bem uma língua, sobretudo uma língua visoespacial, a gente tem que treinar. A gente tem que, no dia a dia, utilizar essa língua.
Por isso que se você tem interesse de aprender de fato a Libras, eu quero ser uma intérprete, eu quero conhecer melhor essa língua, a gente tem que conviver com a comunidade surda. Isso é importante, porque daí a gente fala no dia a dia com o surdo, a gente interpreta no dia a dia, ele explica para a gente os sinais, é se comunicando um com o outro que a gente vai desenvolvendo a língua, né? Então, muitas vezes as pessoas falam: eu gosto de Libras, eu quero aprender mais. Além dos cursos, o que eu poderia fazer? É essencial que se conviva com a comunidade surda, que busque surdos da sua região. Hoje, as pessoas criam até grupos ali de WhatsApp para comunicação, pela internet, enfim. Mas busque conviver com surdos para que você use a língua no seu dia a dia. Porque as línguas de sinais são igual, por exemplo, aprender inglês. Eu estudei lá na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio inglês e eu não sei inglês. Mas você conviveu com pessoas, né, que falam inglês no dia a dia, né? Isso ajuda muito para desenvolver a língua. Sobretudo também a língua de sinais, né, que é algo novo para nós, que não temos muito contato, às vezes, no dia a dia. E aí a gente tem 1990, mais uma transcrição de Josie, buscando essa escrita da língua de sinais, e assim vão se avançando os estudos. Olha só, em 1996. Então, o que acontece? A busca ali do estudo era buscar uma maneira de que os símbolos pudessem, de fato, auxiliar na aquisição da linguagem para o surdo, na compreensão do surdo. Então, quando a gente entra lá na educação infantil, a gente vai aprendendo português. E quando a gente aprende português, por meio do português, a gente aprende as outras disciplinas, não é? Porque daí eu sei português, eu sei ler, e aí eu vou aprendendo geografia, matemática, história, assim vai indo. Né? A gente passa pelo processo de alfabetização, e a partir dessa alfabetização, a gente aprende as demais disciplinas, e assim a gente vai. Então, aquilo que eu já falei para vocês da filosofia educacional, que agora parte para a área da surdez, que seria a pedagogia surda, ela vem com essa premissa de que o surdo aprenda a Libras, aprenda a escrita da língua de sinais, e por meio dessa escrita, por meio da Libras, de fato, ele aprenda as outras disciplinas. Então, que a L1 dele, que a língua materna dele, a primeira língua dele, seja de fato a Libras. E por meio da Libras é que ele vai aprendendo as outras disciplinas, né? É claro que a gente pensa assim, na escrita da língua de sinais, todos os materiais teriam que ser adaptados para ele, né, escritos ali. É igual, por exemplo, para cego, né? O cego ele tem o braille, né? O braille é a escrita para o cego, né? Que ele utiliza. A gente teve aqui no Instituto Federal um cego que entrou no curso superior, a gente conseguiu, tipo uma máquina de digitar, né? Aquelas máquinas de escrever que tem o braille para ele poder escrever. A gente conseguiu alguns materiais adaptados para ele, né? Infelizmente, por umas questões pessoais, ele não continuou no curso, mas a gente buscou essa adaptação desse material. Então, que hoje, em relação ao braille, a gente tem diversos materiais, né, que acabam, de certa forma, contemplando ali a inclusão, mas para a língua de sinais, o que a gente tem hoje de mais acessível, digamos assim, seria o intérprete. E se a gente pensar na escrita da língua de sinais, então, existem materiais com a escrita da língua de sinais? São pouquíssimos materiais adaptados para isso. Né? Então, a gente vê uma série de dificuldades em relação a essa inclusão. Então, o sistema SciWriter é um sistema de representação gráfica das línguas de sinais, né? É um sistema para a escrita de língua de sinais. Então, nesse sistema, o SciWriter, ele vai trazer todas as informações que seriam as orientações e as posições das mãos, os tipos de contato, as configurações de mão, os movimentos dos dedos, dos braços, quais são as expressões faciais, as localizações, movimentos da cabeça, orientações de olhar, movimento de corpo, símbolos de pontuações, dinâmicas de movimento, tudo através da SciWriting, através dessa escrita, o surdo vai poder reconhecer e conseguir realizar, então, de fato, a interpretação. Então, é a escrita da língua de sinais, a escrita gráfica. Então, o que a gente tem hoje, né, porque o surdo do Brasil, ele consegue ver e compreender aquele que tem um conhecimento sobre a escrita da língua de sinais. Olha só, se ele vê esse primeiro desenho, que parece um triângulozinho branco, que não tem nenhuma cor ali, ele é só a borda mesmo. Se ele vê esse triângulo,
visão de perfil da palma da mão. Ou seja, o que seria isso? É a palma da mão voltada para você. Então, esse sinal, se ele tiver esse triângulo, eu vou saber que é a palma da mão voltada para mim. Pode ser talvez sinal de obrigada, né? Que a palma da mão é voltada para mim. Pode ser, por exemplo, sinal de gostar, palma da mão voltada para mim. Visão de perfil, desenho da metade preta. Quando a gente vê o mesmo desenho, só que a metade está preta, a gente sabe que é a mesma configuração de mão, são os dedos todos fechados. Mas a minha mão vai ficar de perfil, virada. Porque a cor preta, metade da cor preta, ela está determinando isso no meu desenho. E se a visão que eu tenho, que é o terceiro desenho, é todo preto, então daí a palma da mão é voltada para frente. Então, veja só, a escrita de sinais, a gente tem o símbolo que representa a configuração de mão, que é essa, os dedos todos fechados, e a cor que vai determinar qual que vai ser a posição da minha mão. Então, se ela está metade pintada, ela é de lado, se ela está toda pintada, é a palma da mão voltada para frente, né? Se no caso ali do lado, a gente tem dois símbolos gráficos, e ali eles estão a metade pintados, então é essa configuração de mão, né? Abaixo ali a gente tem várias mãos que formam um círculo. O mesmo símbolo, né? O mesmo símbolo gráfico, até a cor vai me ajudar a determinar alguma coisa para aquele determinado sinal, né? Como, por exemplo, a gente percebeu da mão. Então, a mão voltada para mim, se ela está metade pintada, é porque ela é virada de perfil, ou ela toda pintada é para frente. Então, a escrita, essa gráfica, né, esse sistema gráfico da língua brasileira de sinais, ela vem representar as particularidades dessa língua, né? Para que de fato o surdo possa compreender aquilo que está sendo colocado para ele. Aí veja só, e quando a mão ela não está no seu corpo, a gente fala que está no espaço neutro. Aí a parte de cima desse triângulozinho, ele fica com um espaço. Então veja só, a primeira representação ali da coluna, ela não tem cor nenhuma dentro, né? A gente só tem a borda. E aí ele tem esse espaçozinho. Então, esse espaçozinho representa que é no meu espaço neutro. Ou seja, na frente do meu corpo que a minha mão vai ficar. Se ela tem que ficar de lado, a metade pintada. Se ela tem que ficar para baixo, tudo pintado. Né? Então, sinal de baixo, sinal de alto, né? Então, qualquer detalhe ali nessas representações gráficas podem significar alguma coisa. Ah, tá. Agora a configuração de mão não é com os dedos todos fechados. Agora é o dedo indicador. Ó, dedo indicador, essa é a configuração de mão. E aí o primeiro desenho ele vai mostrar para cima, porque ele não tem nenhuma pintura, né? Metade pintado para o lado ou todo pintado para baixo. Então, cada detalhe na escrita da língua de sinais representa alguma coisa para se fazer o sinal, né? Diante disso, olha só, configuração de mão, tudo fechado, que seria a letra S, o número 8, né? Que é o punho todo fechado, de frente, os dedos todos fechados. E aí a gente não tem nenhuma pintura aqui, ou seja, é o punho fechado de frente. A gente tem o punho fechado, mas com o indicador estendido para frente. Aí, ó, já é um quadradinho com um risquinho para cima. Aí o surdo já vai entender que se refere a essa configuração de mão. Se for o punho aberto e a gente tem um perfil que é de lado, que é um ozinho, né? Olha só a representação. Então, por exemplo, quando eu estava ensinando para vocês o alfabeto manual, lá nas primeiras aulas, que eu mostrava as letras e as configurações de mão, na escrita de sinais eu deveria mostrar os símbolos e mostrar a representação. Assim que o surdo deveria aprender como L1 a sua língua de sinais. Então, por exemplo, eu mostrava o símbolo ali, que é a bolinha pintada pela metade, e falei assim, ó, essa aqui é a letra O. Ó. Olha só, o segundo lá, ó, essa aqui é a letra D. Então, assim que deveria ser a alfabetização do surdo, por meio da escrita da língua de sinais, né? E para vocês que são ouvintes e que estão agora, muitos de vocês conhecendo as línguas de sinais, é entender que existem essas pesquisas em relação às escritas de sinais, essas grafemas, né, que a gente fala, né, essa transição, transcrição daquilo que se é uma língua de sinais para a escrita, né, e que se dá por meio desses símbolos. Então, olha só, a mão fechada,
A mão aberta, daí já tem os 5 dedinhos, né, para frente. A mão curvada de perfil, a mão curvada em forma de C. Então, cada parâmetro a gente tem uma escrita. Veja só, aqui a gente traz uma representação do que é o alfabeto manual. Então, por exemplo, se a gente fosse agora ter aulas somente sobre a escrita da língua de sinais, cada símbolo desse representa uma letra do alfabeto manual. Abaixo a gente tem os números, né? Então, o primeiro desenho ele mostra para mim que a gente tem o A. Ó, o A, o polegar vai para o lado, tem até um risquinho do lado. O B, o C. Olha só, o C cedilha, esse movimento que tem três curvinhas, né? Significam que é um movimento, porque o C cedilha, ele se diferencia do C só pelo movimento, que ele faz esse movimento, ó. Então, aquele símbolo gráfico ali em cima do C significa que tem esse movimento. Olha o D. E, F, G. O H. O H ele tem movimento também, né? O H. Então, esse símbolo em cima, ó, tem até a flechinha. A flechinha me mostra que é esse movimento, é um movimento semicircular. E olha o J. O J tem a mesma configuração de mão em I, só que ele tem um movimento. Por isso que em cima tem até a flecha que simboliza que é esse movimento. Assim, ó. J, o K sobe, desce. K, L, M, ó, os três dedinhos. N, O, P, o Q, o R, ó, os dedos cruzados lá. S, tudo fechado. T, o U, o V, o W, o X, o Y e o Z. E aí a gente tem os numerais, né? Os numerais 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, ele traz até os ganchinhos do dedo. O 6, 7, o 8, o 9, e aí o 0 e 10, 11 e assim sucessivamente. Assim, a gente, além de ter a escrita gráfica, vem se aprimorando os estudos para os aplicativos em relação a esses editores de texto para a língua de sinais. Então, a gente tem, por exemplo, o Word, né? Que a gente é um editor de texto, que a gente digita os textos e tal mais. E a gente também tem para a escrita da língua de sinais, né? Então, nós temos o SciPubl, que é um dos que vem se aprimorando para essa escrita. E aí entra nesse site, digita ali, escolhe, na verdade, né, qual língua de sinais. E daí ele parece assim, tipo um programinha do Paint, né, que a gente tinha que puxava os desenhos e fazia círculo, quadradinho e tal. Mas aqui no caso ele traz as representações da escrita da língua de sinais. Então, na verdade, estão se aprimorando esses editores de texto, mas já existem, né? Voltado para a escrita das línguas de sinais, também para auxiliar o surdo nessa compreensão dessa dimensão do léxico, né, da escrita, dos símbolos, né, dos grafemas relacionados à escrita de sinais. E aí a gente tem exemplos aqui de sinais, né? Então, por exemplo, árvore. Você tem ali um desenho embaixo que simboliza a sua mão passiva, que é aquela mão que fica parada. Você tem uma mão te indicando como que é que sua mão tem que ficar, que é ativa, e em cima tem ainda o sinal de movimento. Então, quando o surdo olha esse primeiro desenho, ele sabe que é o sinal de árvore. Esse escuro embaixo é a mão passiva, que seria essa mão que ela fica parada, a gente fala mão passiva. Em cima a gente tem a mão ativa, e vocês veem que tem os 5 dedos, né? 5 dedos, que seria a configuração de mão. E em cima a gente tem um movimento, então esse é o sinal de árvore. Esse é o sinal de árvore. Então, é minha mão aqui, os 5 dedos, sinal de árvore. O sinal de cachorro, ele tem ali um círculo, uma boca e uma mãozinha, ou seja, o sinal de cachorro é na boca. Os dedos entreabertos, cachorro. Cachorro. O sinal de água também, ó, no rosto, ó, o círculo. Configuração de mão em L, água. Encosta o dedo polegar no queixo, dedo indicador, água. Água.
O sinal de agora é um sinal que se faz no espaço neutro, na frente do seu corpo, né? Então, a gente tem a configuração de mão. Olha lá os triângulozinhos que a gente já aprendeu. Essa é a configuração de mão e é na sua frente, no seu espaço neutro. Agora, a gente tem o sinal de chorar. Olha lá o bonequinho, o rosto do bonequinho e a configuração de mão com o dedo indicador, ó. Chorar, chorar. A gente tem o sinal de libras. Olha lá as mãozinhas com os 5 dedos levantados, ó. Palma da mão uma voltada para outra, libras. Sinal de vermelho. Olha o quadradinho com o dedo indicador levantado, ó. Só o dedinho na boca. Vermelho, vermelho. E surdo, olha o sinal de surdo. O quadradinho com o risquinho levantado e pintado à metade, que significa que a minha mão tem que ficar voltada para o lado de perfil, que pega primeiro na orelha e depois na boca. Surdo, ó. Primeiro encosta na orelha, depois na boca. Surdo. Então, por meio dessa transcrição, o surdo vai entender para fazer os sinais. Então, a pedagogia surda, né, que é aquilo que a gente vinha falando, ela parte desse pressuposto, que o aluno seja educado por meio da língua de sinais, e a partir dela é que ele aprenda, então, as demais disciplinas, os demais conteúdos, né? Então, ele vai ser alfabetizado pela língua de sinais. Então, olha lá o C. Ele já vai aprender como se escreve o C na escrita da língua de sinais. O L, tá? Ele vai saber fazer o L com a mãozinha, mas também como se faz os diferentes tipos de L na escrita da língua de sinais, né? E aí sim seria, de fato, uma contemplação da primeira língua que é do surdo. Então, isso seria a pedagogia surda. Então, aprender a ser alfabetizado na sua língua para que a partir dela ele possa aprender as demais línguas. E hoje, a literatura, ela traz alguns livros, né, que já vêm com essa transcrição para a escrita da língua de sinais, né? A gente encontra na internet, a editora Ubra, por exemplo, é uma que sempre traz alguns livros literários que trazem a interpretação voltada para a escrita da língua de sinais. Então, por exemplo, como que se faz, né, essa transcrições nesses tipos de materiais? Está ali escrito Cinderela surda, e embaixo aqueles desenhos gráficos são a representação da escrita de sinais para referido título da obra. Assim como ali cachos dourados, a gente tem ali o primeiro desenho que simboliza cachos dourados, e ali do outro lado vai dizer sobre os detalhes da obra. Então, a escrita, ela vem junto com o português. Então, seria uma transcrição bilíngue, né? Vem o português, mas também vem a escrita da língua de sinais. Então, bilíngue ali, né? Existem outros materiais que a gente também tem voltado para essa escrita da língua de sinais, aonde vem trazer não só a explicação da escrita, mas também buscando compreender o universo surdo, né, da cultura, da identidade surda, como a análise discursiva dos estudos surdos em educação, a escrita de sinais sem mistérios, né, que vem colaborar para essas análises relacionadas a SciWriter, né, e a essa escrita da língua de sinais. Então, analisando o processo de leitura de uma possível escrita da língua brasileira de sinais, SciWriting, de Fábio Irineu da Silva, essa análise, né, que o autor faz, ele diz que os resultados das análises demonstraram que ao ler em SciWriting, o leitor é capaz de associar informações já adquiridas às novas informações. Ou seja, ler a partir da escrita da língua de sinais, que seria a partir daqueles símbolos, daquelas grafemas ali, não a partir do português propriamente dito. Então, acrescentar, interpretar, resumir, tudo é possível nessa troca de informações entre texto e leitor na língua de sinais. A compreensão de um texto depende de vários fatores complexos e interrelacionados entre si, dentre eles a bagagem cultural, a legibilidade do texto através do uso de determinadas expressões, o léxico, etc. A coerência não está no texto, mas sim no processo de interação com o autor e o texto baseado nos nossos conhecimentos sociocognitivos, diferentes da coesão, a qual pode se apontar, destacar, sublinhar. Então, nesse sistema de escrita, faz com que se reflita sobre determinado assunto, manifeste pensamentos adormecidos, se exercite o pensamento diretamente de apenas sinalizar. O exercício da escrita de língua de sinais é basilar para o processo de desenvolvimento cognitivo dos surdos. No contexto escolar, mais especificamente nas aulas da disciplina de Libras, a escrita exerce papel principal no processo de memorização, não no sentido de decorar, mas sim de assimilar. Então, é muito mais fácil, né, esse estudo que o pesquisador fez em relação a essa análise da leitura, da escrita da língua de sinais, voltado, né, para os falantes
que utilizam língua brasileira de sinais, faz sentido para eles, essa assimilação é melhor realizada, porque quando eles veem os símbolos ali da escrita de sinais, quando eles veem os grafemas, eles conseguem fazer essa assimilação melhor à língua, né? Porque contempla de fato a língua. Porque, por exemplo, se eu pego aqui um texto em português e eu tenho que fazer a interpretação dele, várias coisas vão mudar, né? Várias coisas vão mudar. O verbo eu vou mudar, eu vou tirar a preposição, eu vou transcrever de outra forma, eu vou poder mudar ali a estrutura das frases. Então, quando se vê a escrita da língua de sinais, eu não preciso fazer toda essa adaptação. A escrita da língua de sinais já vem adaptada às línguas de sinais, às particularidades, aos parâmetros propriamente ditos das línguas de sinais, né? O que facilita, obviamente, para a interpretação, para a compreensão, para a assimilação dos conteúdos. Então, qual seria essa proposta para a educação bilíngue? Bilíngue, que no caso da Libras seria português e Libras, né? Língua brasileira de sinais como primeira língua e o português como segunda língua. Então, os professores de surdos, eles primeiro precisam ter essa formação das escritas da língua de sinais, né? Seria necessário que se tivesse essa formação, que as escolas de surdos colocassem as escritas das línguas de sinais no currículo, né, como componente curricular, realizar e apoiar as pesquisas sobre a alfabetização das crianças surdas em língua de sinais, né? Que primeiro se alfabetizasse em língua de sinais para depois em português, né? Mas que ocorresse primeiro essa alfabetização por meio da língua de sinais. Incentivar, ajudar, publicar histórias, materiais, né? Voltados com textos em língua de sinais, né? Preparar materiais didáticos, jogos didáticos, educativos que tenham a escrita da língua de sinais, que daí sim se aprimora essa proposta de educação bilíngue, né, voltado para a língua de sinais e para o português. Então, para aprimorar os estudos de vocês relacionados a SciWrite, a escrita da língua de sinais, coloquei lá na plataforma para vocês esse artigo, que é o SciWrite como recurso para registro de sinais aclimatados no contexto educacional, que vai ajudar vocês a compreender um pouco mais sobre essa escrita, onde se busca transcrever, né, a língua de sinais para a escrita por meio desses símbolos, desses grafemas, né, que é aquilo que vem se buscando da língua de sinais. Pessoal, vou deixar esse momento para pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o conteúdo ou alguma outra relacionada à disciplina, eu vou deixar aberto. Vocês podem levantar a mão ou abrir o áudio de vocês, tá? Jeane, pode falar. Eu não estou escutando. Você está com a mão levantada, mas o áudio está desligado. Ah, é que eu me atrapalhei aqui com uma coisa. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Ah, não, Sim, pode assim, falar. quando, quando a gente vê assim que lá no material, né, tem mostrando a transcrição, assim, usando a sign writing, né, ou a ELIS, não sei como chama, e eu vejo que vem assim, o verbo vem entre o sinal maior e menor. Aí logo em seguida vem uma letrinha T. Aí, novamente, vem a palavra entre o sinal de maior, né, e o menor, que é fechando ali aquela palavra. Aí depois tem, por exemplo, CL, CM. O que que significa essas letrinhas T, CM ou CL depois da palavra? Você lembra qual que é a página do que você viu essa parte? Não, mas eu tenho anotado aqui no caderno, eu vou pegar aqui rapidinho, eu te falo. É porque é legal eu mostrar aqui para a gente estar visualizando, né? Deixa eu abrir aqui. Enquanto ela vai pegando
para falar a página. Tem alguém que perguntou aqui, deixa eu ver, fala um pouco sobre a prova. A prova ela vai ser conteúdos dessa semana, que foi aquilo que a gente viu hoje aqui, e da próxima semana anterior, né, que foi da semana passada. Então, ela vai ser conteúdos da semana 7 e da semana 8. Então, a prova ela vai ser objetiva, tem 10 questões, e são questões da semana passada, do conteúdo da semana passada e dessa semana. Possivelmente, sua prova vai ser no sábado, mas daí você tem que combinar com o seu com o tutor, né? Mas o conteúdo é da semana passada e dessa semana, tá? E em relação aos conteúdos, eles estão lá na plataforma, né? E aí, no caso, é vocês abaixarem o conteúdo e verem os slides, verem as aulas gravadas, né? Mas está bem tranquila a prova. Eu acredito que quem conseguir ler o material, acessar as videoaulas, os slides, né, vão conseguir fazer a prova presencial bem tranquilamente, tá? E ela é para, eu acho que vai ser, que todos os polos acho que vão fazer no sábado. Mas não sofram com antecedência, vocês vão conseguir. Seria isso. Olha, eu abri aqui o Pronto, eu olhei. material, Eu estive na página 69 e na 70. mas é nesse material dessa semana, esse aqui? Não, é da semana 7. Ah, tá bom. É porque aqui dessa semana a gente já tem uma explicação mais detalhada também, né? Que aqui ele traz mais detalhado um pouco do que eu expliquei hoje. Porque olha só, o que é interessante perceber, eu vou mostrar um pouco aqui, já vou abrir no seu, é que a escrita da língua de sinais, ela, além da representação do símbolo, por exemplo, que é aqui que a gente até viu hoje, que é a nossa mão voltada para o perfil, aí tem esses asteriscos. O que que seria esses asteriscos? Cada coisinha representa uma coisa. Esse asterisco, no caso, ele vai dizer que eu tenho que tocar. Né? Então, ele vai mostrando aqui um pouco para a gente entender sobre as flechas, né? Para quem tem mais curiosidade sobre as expressões, né? E assim vai. Tá, deixa eu abrir então o outro para a gente achar qual que foi a sua página. Então, ó, falando ainda da prova, conteúdo 7 e conteúdo 8. São essas 2 semanas aqui para você estar abrindo o material, fazendo leitura, né? Revendo. Página, qual que você disse? 69? Página 69. Logo Tá. abaixo da escrita, por exemplo, tem a frase João casa pintar, rolo. Então, eu vejo que, por exemplo, abre o sinal, né, em direção, tem o João, aí entre as duas palavras tem a letrinha T. Também entre casa e pintar tem uma letrinha T. E no final tem o CL. Então, assim, o que que significam essas letrinhas que vêm entre, né? Qual o significado disso? Tá, mas qual que é a página? Você falou 69? Ou 70. É onde tem explicando, onde tem os verbos manuais. Ah, tá, aqui achei. Ah, esse aqui a gente até mostrou no slide, né? Então você quer saber o significado da letrinha entre um e outro, né? É É, isso? porque eu não entendi, né? Porque eu queria entender mais por isso, porque a gente vê que, assim, até eu estou estudando, no início eu achei que seria muito difícil usar, né, os sinais, mas aí aos pouquinhos a gente começa a já ter mais uma noção. Aí eu queria entender o que que significa isso que vem, por exemplo, depois de João, aí tem essa letrinha T. É que assim, são coisas distintas, né? Isso que você está me perguntando não é Writer, não é escrita de língua de sinais, é glossa em português. Então, assim, escrita de língua de sinais, o Writer propriamente dito, são os grafemas, aqueles símbolos, que foi aquilo que eu mostrei um pouco mais hoje para vocês. Isso que está vindo abaixo, que você está me perguntando, isso aí não é escrita de sinais, isso não é Writer. Isso é glossa. O que que é glossa? Eu escrevi para o português a Libras. Então, não é escrita de sinais. A gente chama de glossa. Por quê? Veja só, João ali está escrito em quê? Em português. Se fosse em escrita de língua de sinais, ele veria com símbolos. Não ia ter a letra J, ia ter a representação gráfica do J, tá? Então, primeira coisa que você tem que entender é que aqui
É uma glossa em português representando a língua de sinais. E o que eu vim explicando hoje, que são aqueles símbolos, aquilo sim é a escrita de língua de sinais, é o sign writer, tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, pensando na glossa, aí foi um estudo que a gente não aprofundou tanto, né, no sentido de a gente entender as glossas propriamente dito, mas aqui para mim te explicar de maneira geral o que que significaria essa glossa, quando ele tem essa chave, que seria esse Vzinho, né, ele significa que são sinais separados, tá? Então aqui na primeira figura a gente tem um sinal separado que é o João. Então quando eu tenho esses dois chavezinhas, eu sei que é um sinal só para João. Então, aqui é um sinal que é o sinal de J para João, tá? Então, é só um sinal para João. Esse T, ele vai me dizer, que vai me indicar que eu tenho um outro sinal dessa frase. O T me indica que tem uma continuação, que seria para casa. Casa. João, casa, e sem movimento. João, casa. O pintar rolo, esse CL me indica que é um sinal com movimento. Pintar o rolo. Então, o T me indica que tem uma continuação e o CL me indica que é um sinal com movimento. Igual embaixo, ó, João, aí tem o T, tela. Esse T e o CL me indica que é um movimento e que tem um sinal com movimento posterior ao outro. E o último sinal, ele também tem movimento. E se encerrou a frase. Essa aula mesmo a gente aprendeu sobre a relação dos verbos manuais, né? Que no caso, o pintar, ele é diferente para pintar com rolo, para pintar com pincel, né? Foi isso que a gente aprendeu. Então, aqui, esse entendimento embaixo aqui é uma glossa em português. E aí, se a gente fosse transcrever essa frase para o português, propriamente dito, né? Então, seria João pinta a casa com rolo. Mas para Libras, transcrever isso em glossa seria o João, né? E aí depois eu tenho o sinal de casa e depois um sinal com movimento para pintar. Então, essa parte ali é uma glossa transcrita em português. Deu para entender mais ou menos? Meu Deus, sim. Essa parte do que seria o signwriter eu já tinha entendido também. Mas realmente o que me causou curiosidade foram essas letrinhas, né, entre as palavras, mas agora eu já entendi, né? Que eu pensei que cada uma termina de uma maneira, mas realmente é como você falou, não foi tão aprofundado, né, nesse tema, por isso. Mas já deu pelo menos para ter uma noção de que se trata. Obrigada, viu? Nada. É igual, às vezes, por exemplo, você vai pegar um sinal de negação, não gostar, não gosto, né? O sinal de gostar é assim, o sinal de não gosto é assim. E aí a glossa em português, ela vai ter um hífen, porque na Libras os verbos são no infinitivo. Então, na glossa em português vai estar escrito gostar não. Então, é gostar não, né? E aí, às vezes, nossa, mas tem hífen em gostar não? No português não tem, mas ali na glossa ele vai aparecer um hífen. Gostar não, que é esse sinal gostar não. Então, a glossa, a transcrição do português para Libras, né? Eles têm algumas particularidades para que a gente também consiga entender na hora da interpretação, né? Então, vai ter sim algumas coisas que a gente não abordou aqui, né? Mas que vai ter nessas glossas transcritas do português, tá? Mais alguma pergunta? Alguma coisa em relação ao conteúdo, à disciplina? A prova vai ser como da outra, só para marcar, ou dessa vez vai ter alguma diferença? Ela vai seguir o mesmo esquema da outra. Ah, se é isso. A mesma estrutura, né? A mesma estrutura da outra. Isso. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Então todo mundo vai tirar 10, não sabe? Só queria dizer que
eu dependo que os tutores me encaminhem as notas, né? Então, às vezes, durante a semana, conforme eles forem me encaminhando, eu vou postando na plataforma. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me perguntando ali pela plataforma mesmo, tá? Mas na última prova mesmo, acho que ficou uma semana. Teve tutor que demorou até mais dias para mandar as notas. Então, tem um pouquinho de paciência, mas conforme eles forem mandando, eu vou estar postando na plataforma. Em relação ao swap, eu tô com um problema no swap que eu não consegui acessar ainda a disciplina de vocês. A gente já mandou umas 2 mensagens já para a reitoria, que é eles que têm que resolver esse sistema. Então, no swap de vocês, não tem nota de Libras, porque eu não estou conseguindo ter acesso, tá? Eu estou tendo acesso ao swap, mas não ao diário de vocês. Então, estou esperando a coordenação regularizar isso. Então, as notas de vocês é só mesmo pela plataforma, tá? Pelo swap não vai ter nota, porque eu ainda não estou conseguindo acessar. Mas assim que eles conseguirem fazer regularizar, né, eu vou estar postando no swap para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando pelo chat. Essa foi a nossa última aula síncrona, né? Mas eu vou continuar disponível para vocês ali no chat, tá? Eu queria agradecer, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela disposição em aprender uma língua de sinais. Eu sei que a gente não vai sair daqui fluente em Libras, não era o objetivo, mas eu espero que eu tenha compartilhado um pouco do conhecimento, dizer que eu sou apaixonada pela Libras, eu gosto muito desse universo, e o importante é que se um dia você encontrar com um surdo, pelo menos você lembre um pouco de saber que ele tem uma particularidade, uma identidade, uma cultura surda, né? E que talvez você lembre lá de um oi, tudo bem? É esse que foi o objetivo da disciplina. Porque eu sempre falo que eu não ensino apenas uma língua, mas também a gente conhecer um pouco do que é o universo do outro, né? Se sentir um pouco no lugar do outro, né? Então, é isso. Muito obrigada. Um bom descanso para vocês, um bom curso, boa aprendizagem. Eu espero que vocês tenham uma caminhada de muito sucesso e alegria. Valeu pela atenção. Todo mundo tirando 10, passando na disciplina. Vai ser ótimo, né, gente? Essa sim, é, a gente palmas, né, em libras. Obrigada, pessoal. Um bom descanso e até mais, tá? Valeu.